E a gente vai para o painel eSports é global. Visão de líderes de mercado e cases de multinacionais atuando no Brasil. E para a gente finalizar, com chave de ouro, obviamente convidamos para o palco Arturo Castelo, diretor da DreamHack Espanha e CEO da Inco Games. Chama ao palco também Cyril Rebul, fundador e CEO da Webedia Group Brasil. Chama ao palco também Kevin Chevalier, supervisor de novos negócios da ESPN Brasil. E para finalizar nessa mesa de debate, Léo De Biasi, CEO da ESL Brasil. E para mediar essa mesa formada por constelações de líderes, eu convido para subir ao palco e a esse púlpito Felipe Félix, gerente de esportes da ESPN Brasil. Já está ligado. Obrigado. Tamo junto. Valeu, tchau. Oi, gente, tudo bom? Último painel do dia, depois a gente ainda tem um keynote do Arturo. Você vai usar o fone, Arturo? Não? Você entende? Tranquilo. Bom, essa vez é sobre esportes de maneira global e até engraçado, porque a gente tem 2 franceses aqui na mesa que moram no Brasil, a gente tem um inglês que mora no Canadá e a gente tem um espanhol que está aqui também no Brasil e organiza eventos ao mundo inteiro, e o Léo De Biasi também, que é brasileiro, mas vira e mexe está em Amsterdã, vira e mexe está viajando, né, Léo? Organizando evento também. Antes de começar, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Era meio que inimaginável antes a gente falar de esportes para tantos juristas. Eu acho que eu só vi tantos juristas assim no Suits, que eu estava assistindo ontem com a minha namorada. E já me deixa tenso, né? Uma série tensa. E agora é complicado também. E para começar, vou começar com você, Mark, ok? Você estava falando sobre esses atletas, né? Até um depoimento de uma namorada de um streamer que falou que é uma profissão mais tensa do que servir, por exemplo, o exército. Mas, na sua opinião, você que é um pesquisador, por que esses jovens adultos querem essa profissão? Por que eles querem se sentir inclusos dentro desse ambiente, dentro desse ecossistema? Eles querem fazer parte de alguma coisa? Como você entende isso do ponto de vista psicológico? Nice question, right? Thank you. So I think that there's a bunch of things here which we need to keep in mind, which is one, that we are still at the tail end of a global financial downturn, which has hit young people more than any other group. And also I think we need to keep in mind that esports is not the only place where play and work are beginning to blur. In the people who make videos on YouTube, that's kind of play and that's kind of work, and same goes for Twitch, and same goes for a lot of places where non-game systems have been turned into games, like who here has a Fitbit or things like this. These are not games, but more parts of our lives look increasingly gamey. So I think for a lot of young people, when it's quite tough to find a job just in general, and B, when the idea that play or at least some game-like system can be a form of work, I think it's very easy to see why playing games as your job seems extremely fun. And clearly a lot of people, like me too, it's very appealing when you are a young person and when you work or when you live within a space where being skilled in games is so highly valued and thought of as being such a good thing for someone to be, taking that to the kind of higher kind of level of your job rather than just fun is something really exciting, I think.
And I think the kind of final point there is that a lot of people just simply don't know what they're getting themselves in for, really. And our kind of data has shown quite clearly that the idea that people have of what esports is and of what the job of being a pro gamer is a million miles away from what it truly means to do that job. And like I said in the talk, a lot of that comes from this celebrity status of esports players. A lot comes from the fame and the lights and the amount of people who will follow you on Twitter and things of this sort. And it's hard to really find a way to deal with that, because that kind of excitement is part of what makes esports esports. It's part of why people watch it, because it is exciting and gripping. And yet that same aspect kind of masks for a lot of people what these sorts of jobs truly look like. And I'm not sure what the answer to this is, but I think we need to find one, since if we don't, a growing volume of young people will find themselves in jobs which A, are just not what they thought that they would be, B, are just not really all that fun or playful at all, and C, I think in the long term this will have a serious effect on esports when the number of people who go onto websites like Vice or websites like Kotaku and things like this and talk about how hard it is to be an esports player. Over time, I think the only effect that can have is to make esports less appealing. And if we don't want that, we need to find a way to make the job of playing nicer so that those people who play have more enjoyable lives. Obrigado, Mark. Cyrille, você, como CEO da WebD Brasil, né? A WebD Brasil tem diversos produtos que não envolvem só videogame, produtos de entretenimento, né? Então, eu gostaria de saber de você, completando um pouco do que o Mark disse também, do porquê essa galera não só almeja ser um profissional de esportes, mas qual é a relação dela com streamers, como a gente estava falando, né? O Rivelino que falou do Yoda, por exemplo, né? Como um parceiro da empresa dele, mas eu também gostaria de falar do Ninja, por exemplo. Como é que essas pessoas, como é que esses jovens olham para essa carreira, que é uma nova carreira, de uma maneira, um aspecto mais global? Como eles se espelham em outros influenciadores e como isso gera impacto em países diferentes? Porque a gente falou bastante durante muito tempo do Ninja, por exemplo. E se falou no mundo inteiro, mas de prismas diferentes. E vocês trabalham com influenciadores, como é que você enxerga esse público olhando para profissionais de esportes e para streamers ou influenciadores no YouTube também? Então, como você diz, a gente atua em vários tipos de conteúdos, várias verticais, né? Cinema, culinária, e faz uns 3 ou 4 anos a gente investe muito forte no conteúdo de videogames. Mas a gente também tem outras áreas de atuações, e eu acho que o que é interessante é que, nesse momento, a gente trabalha de maneira muito próxima com 2 tipos de profissões que viraram as novas respostas quando você pergunta para alguém de entre 10 e 15 anos o que ele quer ser na vida. Uma das respostas é: eu quero ser youtuber, e a gente representa eles em vários países, e a outra é: eu quero ser atleta de esportes. Então, a gente vê esses 2 fenômenos, a gente está acompanhando de maneira muito próxima, e isso, o que é interessante é que isso é um movimento que realmente é global. A WebD é uma empresa francesa, mas a gente trabalha com gamers e youtubers na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos, no México agora, e no Brasil de maneira forte. E a resposta dos jovens, quando você pergunta para eles o que você quer fazer, é a mesma no mundo inteiro. Não sei se... Imagino que já foi a mesma coisa com as rockstars e jogadores de futebol, mas agora no mundo inteiro é youtuber e atleta de esportes. Então, isso torna as trocas entre os CEOs e os heads de esportes da WebD no mundo todo extremamente ricas, porque está todo mundo vendo problemáticas semelhantes. E eu acho que uma das grandes peculiaridades disso é o fator de acessibilidade que os jovens veem nisso, né? A proximidade, foi falado nos bate-papos antes. Você pode entrar em contato no Twitter com um atleta, ele até pode te responder. Eu fui fã de futebol minha vida inteira, nunca consegui uma resposta de um jogador de futebol, infelizmente. E a gente trabalha muito com youtubers, e é a mesma coisa. São pessoas que elas contam a sua vida nos seus vídeos, nas redes sociais, o tempo todo. Então, não só os jovens, eles
querem ser youtuber ou atleta de esportes, mas eles sinceramente pensam que podem. E acredito que eles podem. Esses sonhos nunca foram tão pertos e tanto ao alcance dessas pessoas. O que torna para mim isso extremamente interessante nesse momento. E falando em sonho e globalização, né, a gente está aqui com duas pessoas que acabam tornando esses sonhos realidade, né, que é o Arturo e o Léo. Diretamente e indiretamente, as empresas que vocês representam acabam sendo o grande gol de muitos desses jovens, né? Quem nunca sonhou, por exemplo, em jogar uma DreamHack, Leipzig, por exemplo? Quem nunca sonhou de estar numa ESL One Belo Horizonte, uma ESL One aqui no Brasil, numa Pro League, que foi feita aqui em São Paulo também. E eu queria saber de vocês, principalmente quando vocês pensam em organização de torneio, como é que vocês olham para as diferentes regiões do mundo e como trazer essas regiões para esses torneios que acabam sendo internacionais? Por quê? Quando eu faço um torneio aqui no Brasil, seja uma ESL One, seja uma DreamHack na Europa, majoritariamente, né? Como vocês têm um cuidado de, eu preciso ter qualificatórias ao redor do mundo, porque isso vai trazer público, isso vai trazer influenciadores, e isso vai fazer com que jovens deitem na cama sonhando em jogar o meu torneio e levantar aquela taça. Bueno, ¿se me oye? Hola a todos, gracias por la invitación a Felipe, a Lucía, a todo el mundo. Voy a aprovechar tu pregunta, entiendo que entendéis el español todos, voy a aprovechar tu pregunta un poco para contestar también al punto de vista que ha hecho Marc, que creo que es muy interesante, pero que quizá merece que tengamos un contrapunto, ¿no? Porque es una visión de los eSports un poco dura, Sí. Entonces yo pienso que lo que hace a los eSports tan atractivo a nivel global en tantos países del mundo, como tú comentas, es el poder del juego. Los eSports es una parte del juego, del gaming, y el juego tiene un atractivo universal porque apela a algo que tiene el ser humano, que lo hace muy interesante e incluso adictivo desde un punto de vista positivo. El juego tiene algo que es histórico, que es de nuestros antepasados, de la prehistoria. Es una cosa que ha evolucionado mucho y la tecnología ha permitido que ese juego sea tan complejo que lo hace más atractivo que nunca antes en la historia y más atractivo que ninguna otra forma de entretenimiento. Dentro de ese poder del juego están los eSports, que tienen una parte, un fragmento, que es querer ser el mejor del mundo. Igual que lo puede tener el deporte en el fútbol o otros deportes. Esa obsesión de querer ser el mejor del mundo en algo puede llevar a comportamientos complicados y neuróticos como el que plantea Marc. Pero no necesariamente los eSports son eso. Hablaba Cyril antes de los rockstars. Antes mucha gente quería ser rockstar. Ser rockstar es un trabajo horrible. La gran mayoría de los rockstars, desde los años 60, 70, 80, 90, tienen muchísimos problemas, tienen que viajar mucho, tienen problemas con sustancias, con consumos. Es una vida durísima. Nadie quiere ser un rockstar, es parecido. Lo que ocurre es que la música es algo mucho más amplio y poderoso que ser un rockstar. Es disfrutar de la música, es tener tu banda de música de una manera amateur y vivir la música toda la vida sin necesidad de arriesgar tu vida a un todo o nada como planteamos que los eSports son. Mi punto de vista y de DreamHack de los eSports es que lo que compartimos y lo que queremos es que la gente viva el juego y que la gente incorpore el poder del juego y del videojuego y del online gaming en su vida diaria. Y utilizamos las competiciones de eSports como una manera de expresar eso. Pero queremos equilibrar que algunos que son tan buenos que al final siguen y consiguen ser los mejores del mundo, es algo que llevan, eso no se persigue. Yo puedo decir, quiero ser el mejor jugador de Counter-Strike. No voy a serlo. No es algo que yo me plantee, es algo que quiero jugar. No puedo evitar jugar porque lo llevo dentro. Y soy tan bueno que no puedo parar de jugar y al final consigo ser el mejor. Es diferente. Entonces, en DreamHack lo que queremos es compartir con el mundo la experiencia de juego y eso es universal en Brasil, en España, en Suecia, en Alemania. Y afortunadamente es muy fácil expandirlo porque la cultura gamer aquí en Brasil, lo que estoy viendo yo en este evento, es lo que veo en Suecia, lo que veo en Alemania, lo que veo en Francia, es una cultura propia. Entonces es muy fácil expandirlo. Eu concordo bastante com o que o Arthur disse, porque a gente está trabalhando com aspiração aqui, né? A gente está se posicionando como já grandes operadores e grandes players desse cenário, que é novo.
mas a gente fala de novo, mas uma Excel, por exemplo, uma DreamHack, estamos aí há 20 anos fazendo esse trabalho, mas a gente também sabe que não é que a gente já sabia fazer desde o início. Então, eu posso dizer tranquilamente que uma ESL da vida está em constante otimização do processo dela, de como melhor entregar essa experiência, mas a questão do global acaba acontecendo de que chega-se em um formato e esse formato vira um circo que, como até em esportes tradicionais, quando se fala circo, todo mundo usa muito como o circo da Fórmula 1, né, que o pessoal costuma dizer. Esse circo vai por regiões e vai por países, entregando a mesma experiência. Então, realmente, o garoto sabe que ele saiu lá de uma região mais humilde, ele teve essa aspiração de algum dia estar nesses palcos mundiais, podendo ser o melhor do mundo, ou representar o seu país, e nós somos uma das ferramentas que existem, e para isso você precisa criar um sistema, precisa criar um padrão, porque ele vai mirar naquilo, ele não pode também mirar em você, mas amanhã você já é uma coisa totalmente diferente, amanhã você não está mais lá, ele precisa ter um goal, ele saber que ele pode, da casa dele, poder algum dia realmente levantar o troféu num dos nossos palcos. Continuando um pouco nesse assunto de a gente tá aí cuidando para criar objetivos de sonho e tal, quero fazer uma pergunta de momento que a gente está vivendo globalmente, né? A gente está vivendo um momento de muito nacionalismo em todas as regiões, e aí quando a gente fala de torneios, certo? São torneios globais, como vocês mencionaram. Alguns desses torneios são em países que muitos jogadores não conseguem o visto, por exemplo. E a gente, esse ano, a gente tem aí o The International pela primeira vez saindo dos Estados Unidos e indo para o Canadá, que o Mark conhece tão bem, né, Mark? Como vocês, como organizadores de torneio, pensam em situações globais, por exemplo, até mesmo no Brasil, trazer um ESL para cá, tirar um torneio dos Estados Unidos, por exemplo, e o quanto desse problema com visto pode ser sanado por vocês, e também tem a parte de responsabilidade dos próprios times, que aí precisam de uma assistência até jurídica, né, para que esses processos de visto ocorram de uma maneira mais planejada, mais rápida também e mais segura, não só para a equipe, como para os jogadores também. Bom, aí, Arturo, me completem, mas esse é um trabalho que vem sendo feito já não só por nós, tournament organizers, mas também pelas próprias publishers que têm os seus próprios circuitos. Nós sabemos que já existem alguns países que já estão mais avançados nesse quesito de poder dar o visto para o atleta ou poder incluir os esportes como atletas e o pessoal ter os seus vistos. Sim, essa questão do visto é uma coisa importante, porque o calendário hoje em dia é algo muito apertado. E você conseguir fazer qualifiers e você ter os jogadores aprovados para poder jogar no seu torneio, às vezes é algo muito próximo do que já é a data da final. Então, existem conversas, sim, que são feitas hoje, preventivas no nível em que nós conseguimos controlar, né? Então, falando com times, jogadores, para o pessoal já fazer um pré-preparo de como esse time tem que estar, caso eles realmente ganhem a vaga. Mas eu acho que isso vai muito agora de encontro, e aí o Arturo vai me completar dizendo, as cidades estão cada vez mais envolvidas. Então, isso pode partir realmente do caminho ao contrário, onde, dentre atrativos que a cidade pode trazer para receber um de nossos torneios, um de nossos eventos, eu facilito a questão de todo mundo poder vir jogar aqui sem burocracia. Isso ajuda bastante. ¿Cierto, Arturo? Sí, totalmente de acuerdo con Lío. Es uno de los desafíos más importantes de este fenómeno que son los eSports. En alguna mesa de antes apuntaba que es una de las primeras industrias globales, globalización. Desde el punto de vista del fan, el fan está acostumbrado a seguir y a competir con gente online de diferentes países, en un idioma único que es el inglés, y a seguir competiciones de países diferentes. Y los equipos están hechos de jugadores multipaíses, multinacionales. Desde un punto de vista de la economía, es uno de los primeros fenómenos del capitalismo global, donde los publishers son multinacionales. Entonces, es muy difícil que un país como Brasil, como España, como Francia,
intente legislar y regular una competición nacional, si el publisher dueño del juego no va a responder a esas instituciones nacionales. Por tanto, es complicado que intentemos replicar el modelo de naciones compitiendo entre ellas como pasa en otros deportes tradicionales. A nivel de marketing es muy interesante porque te permite crear storylines a las que estamos acostumbrados del pasado, pero personalmente pienso que no podemos ir contra los tiempos y probablemente los esports vayan a ser el primer fenómeno que va más allá de lo nacional y es multinacional. Y una prueba es cómo las ciudades están cobrando protagonismo, algo parecido a lo que pasa en el tenis. En el tenis es más importante algunas paradas en ciudades o en Fórmula 1, ciudades que son famosas por la carrera que tienen, y en los esports está pasando lo mismo. Katowice. Katowice es una ciudad que sin SL no sería conocida en el mundo. La gente que va a Katowice, que conoce Katowice, es porque se hace ESL ahí. Entonces vamos a empezar a ver ese fenómeno de urbanización de la cultura y de la economía, donde las grandes urbes tienen más peso que las naciones. Mi opinião. Quer a palavra, Cirilo, também? Eu ia só comentar que, porque uma das peculiaridades, né, a gente opera em vários países e o Brasil, e quando vem o esporte, ele meio que é um ecossistema em si só. Né, que é um pouquinho, ele é longe do resto dos outros grandes países de esportes, longe até fisicamente, né? E na França você tem do lado vários outros países que organizam competições, você tem todo um ecossistema que se conecta e onde tudo que acontece ao seu redor beneficia o seu próprio negócio. E a gente nunca teria na França um debate, uma pergunta sobre vistos, por exemplo. E isso foi uma coisa que eu realizei agora, nesse momento. Isso materializa algumas das dificuldades bem primárias, né, que você tem para você fazer negócios, porque você tem dificuldades básicas de logística. Mandar um jogador para um outro país é muito mais caro daqui. Até os jogadores treinarem com o resto do mundo por tempo de latência, etc., faz que você... O ecossistema e os investimentos que estão sendo feitos no Brasil são muito importantes, porque o Brasil não se beneficia tanto do que acontece nos outros países do mundo, como pode ser o caso na Europa, onde tudo está muito conectado. E vocês acham que uma... não vou dizer legislação, mas uma adequação do esporte, um reconhecimento realmente, uma modalidade esportiva governamental feita de maneira adequada, poderia abrir mais espaço para que, por exemplo, a gente tenha mais eventos aqui no Brasil? Porque a gente sabe que hoje, quando a gente fala de governo, né, até pelo momento que a gente vive politicamente atual, poucas pessoas cada vez mais querem que o esporte se envolva com o governo em si, certo? Mas o debate que a gente vem tendo hoje é que é necessário alguns tipos de regulamentação de maneira adequada, feita por pessoas que têm contato com as desenvolvedoras, como o Arturo disse, né? É importante que a desenvolvedora também chancele isso. É importante que ela chegue e fale, eu realmente concordo, eu realmente aceito isso. Então, como vocês enxergam a regulamentação do esporte de maneira adequada, abrindo portas globais no Brasil? Na verdade, essa questão do visto e a questão da regulamentação, ela é uma questão de reciprocidade, né? Então, o Brasil acho que não tem menos ou mais dificuldade que outros países. Se você tem uma boa relação e você exige um visto do brasileiro, ele vai exigir também, enfim. É claro que países com alto controle de fronteiras, claro, vamos citar os Estados Unidos, por exemplo, ele tem se tornado uma grande barreira para isso. Então, ou você tem algo de planejamento muito já de médio e longo prazo, mas algo que você precisa resolver rápido, os Estados Unidos já não é o melhor. Você vai perder grandes personagens. Ele entra numa crise com algum país, você já não vai ter um jogador russo, você não vai ter um jogador chinês. Já chegou nesse ponto, onde você está tendo crises de outros assuntos, mas que, olha, amigo, então o seu time também não vai poder vir para cá. E isso prejudica todo o espetáculo. A comunidade inteira fala, uau, por que aquele time que a gente queria tanto ver não pôde vir para cá? Então, assim, no Brasil, a gente sabe que é difícil isso acontecer. A gente aceita todo mundo e tudo é mais fácil por aqui. Tem a lei de reciprocidade, acho que a galera, os juristas, sabem bem melhor do que eu, né? Eu sou leigo nisso. Mas eu acho que isso é difícil para a gente tirar visto agora. Estados Unidos também é difícil para o americano, né? Tirar visto para o Brasil. Mark, você quer a palavra? Você chamou a atenção, fez assim, hi. You want to speak a little?
Yeah, thank you, thank Yeah, you. let's Just a point on the treating esports as a sport issue. We've heard a lot about that today, and although I can see it's not hard to see why that makes a certain amount of sense and the potential benefits of doing so, but I think in lots of ways, especially when we think about kind of what's it like to work within esports, I think we should be quite cautious of treating esports like a sport, partly since traditional sports clearly have a lot of issues that we wouldn't necessarily want esports to share, but also due to the fact that even though clearly esports and normal sports are highly skilled and highly competitive and things like this, when it comes to what it's like in labor terms or in work terms, there's a lot of commonalities between esports and other aspects of the gig economy or the informal economy, such as working on sites like Uber, or working on YouTube, or working even for Airbnb. When we think about kind of the relationships between esports players and their employers, and we think about the relationships between workers and those who employ them on these other kinds of sites and these other kinds of platforms, we can start to see why, although it does have the word sport in it, esports has a lot of aspects which are very unlike any other kind of sport and which are much more like kind of informal online work than in any kind of sport. Gente, deixa eu só completar isso daí até, enfim. Eu acho que justamente essa questão toda que a gente levantou e foi falado aqui em vários painéis, nesse quesito do esportes é esporte, nós não estamos buscando, né, esse reconhecimento, né? Eu acho que a gente tem eu acho que o mais longe que queremos ir é porque a gente quer a mesma massa adorando o que nós fazemos, e isso nós já temos, porque no digital a gente também nasceu gigante. Acesso às mesmas verbas e que saia o preconceito. Eu acho que essas são as 3 únicas coisas, porque como muitos aqui falaram, tanto na parte jurídica quanto em outros assuntos, o esporte não é perfeito. A gente sabe, vive isso, escuta casos e problemas. Então, assim, como pontuaram também aqui, nós temos a oportunidade de nascer direito, não nascer torto. Então, assim, ok, para nós esporte já é esporte, bola para frente e vamos já tocar como que a gente faz todo mundo ficar com uma carreira, as empresas terem o seu profit em cima disso e só crescer. Inclusive, o Rivelino, não sei se o Rivelino está aqui ainda, você citou, né? Acho que você viu a campanha da ESPN, provavelmente, né? Não é? Obrigado. Só queria puxar o saco, só, obrigado. Então, acho que um ponto importante eu vou trazer já esse assunto que você falou sobre budget, um aumento de budget. Um aumento de budget, basicamente, é resultado de um aumento de deals, certo? E quando a gente fala de esportes, como o Arturo mencionou, inclusive, é a primeira indústria que já nasce global, certo? E quando a gente fala de nascer global, significa que um torneio organizado na Espanha, na Inglaterra, em Birmingham, por exemplo, como o próximo Major de Dota, né? Ele pode ser vendido para qualquer empresa que deseja transmiti-lo. Seja Twitch, seja ESPN, seja Sport TV, seja Facebook, por exemplo. Como é que a gente pode tratar hoje, então, esses deals globais? Porque, por exemplo, a gente tem o moço que o Mark diz que ele quer ser streamer, que ele quer ser youtuber, que ele quer ser um atleta de esportes, certo? E aí, geralmente, ele não vê um torneio que acontece na cidade dele. Ele vê um torneio que acontece em Leipzig, ele vê um torneio que acontece, de novo, em Birmingham. Como é que vocês, organizadores de torneio e mídia também, eu estou falando de web mídia e ESPN, como é que existe, né? E como é que é esse trabalho de levar esse torneio para plataformas que todos possam ver, todos tenham acesso, e o mais importante de tudo, muitas vezes, quando um torneio é narrado, por exemplo, em russo, a gente precisa de uma localização desse torneio, certo? Como é que funciona essa questão de direito, transmissão e spread de um conteúdo que é global e necessita ter linguagem global, mas também localizada? Bom, eu acho que o principal ponto é aquele que você comentou.
e que o esporte é a primeira modalidade na minha cabeça que nasceu digital, que não precisou da Pay TV para crescer. Hoje, você fala para o Flamengo ou para o Corinthians que a Globo não vai mais pagar para eles os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, ou esses times quebram. O ecossistema do mundo de esportes ele se criou sem as TV fechadas. Então, eu acho que é uma flexibilidade que todos os atores do mercado vão ter que encontrar. Tanto do nosso lado, as televisões fechadas, a gente vai ter que flexibilizar um pouquinho nosso modelo tradicional, porque o que funciona para a Premier League não funciona para o mundo do esportes. Então, a gente vai ter que achar conteúdo, formato de entrega. A gente está com vários projetos que vocês vão acompanhar nos próximos meses, mas a gente vai ter que se modernizar em relação a isso, porque a gente não fala da mesma maneira para o fã de Chelsea de 35 anos, para o jogador de LoL de 15 anos. Então, a gente não fala com a mesma linguagem e na mesma plataforma. Acho que do lado das marcas, para voltar no painel anterior, que era bem interessante, eu acho que tem um ponto também dessa rigidez. Hoje você vai falar para o Bradesco, Itaú, eles vão saber de ROI, eles vão querer saber de ROI, eles vão saber, beleza, vou te dar 1 milhão, mas qual vai ser meu retorno de mídia em relação a isso? Eles vão ter que entender que a forma de comunicar e a forma de verificar se a verba foi bem utilizada, ela vai ter que ser mudada. E o terceiro ponto, eu acho que depois esse ponto é mais para o lado do esporte mesmo, na questão tanto dos jogadores quanto dos times, quanto dos organizadores de competição. Eu acho que esse profissionalismo que vai ter que começar a crescer cada vez mais, porque quando você chama a responsabilidade, você tem que ter comprometimento maior. Hoje, a gente sofre um pouquinho pela falta de profissionalismo um pouco do mercado ainda. Pelo fato que ele é jovem, ele tem 3, 4 anos, 5 anos talvez de existência. Então, acredito que isso todo mundo vai crescer junto, tanto as marcas quanto as Pay TV, quanto os atores do mundo de esporte, mas acho que vai ter que ser um esforço de cada uma das partes. Porque hoje, por exemplo, no caso das Pay TV, a gente sofre com falta de visibilidade dos calendários, por exemplo. A gente o fato de não ter uma entidade que gerencia o esporte é um bom ponto, porque evita todas essas questões meio políticas que a gente pode ter no futebol ou esse tipo de coisa. Mas, do outro lado, pro leigo, pro cara que não é hardcore fã, é complicado entender hoje quem é o melhor do mundo. Ele é o cara que ganha o campeonato X, é o cara que ganha o campeonato Y. Então, essa falta de visibilidade é difícil. O melhor time do mundo, bom, acho que a gente concorda, vai ser a França daqui a 3 meses, mas é o time que vai ganhar a Copa do Mundo. Hoje você me fala quem é o melhor time de LoL, putz, você tem vários campeonatos que podem te trazer esse cartão de melhor time de LoL, melhor time de CS. Então, eu acho que isso, com a maturidade do setor, acho que isso vai chegar e acho que a partir daí a gente vai começar a ver os números que estava mostrando no painel, que vão começar a chegar a tamanhos interessantes. Alguém quer a palavra sobre esse assunto? Senão eu vou forçar. Es otro de los ejemplos de que los eSports están en el corazón de la disrupción de la economía actual, que es que justo los eSports aparecen cuando la industria del media está en una revolución absoluta. Hablábamos de la revolución de la tele por cable, la Pay TV, pero de pronto aparece por aquí Twitch, YouTube, y de repente sabemos que antes alguien era un distribuidor, pero ahora también es un propietario de los derechos. Es una auténtica locura y la industria está intentando adaptarse a eso a la misma velocidad que los eSports están creciendo. Nosotros ya no sabemos, llevamos vendiendo derechos muchos años a diferentes broadcasters y hay cosas como televisiones que nos compran derechos en exclusiva para una cadena terrestre, porque pretenden que van a conseguir que el fan deje de ver Twitch para irse a una televisión tradicional a ver un contenido en exclusiva ahí. No funciona así. Entonces se dan las paradojas de que estamos vendiendo derechos en exclusiva en terrestre y se está retransmitiendo al mismo tiempo en Twitch. Porque las televisiones no saben todavía si Twitch es un aliado, es un competidor. ¿Me tengo que abrir mi propio canal de Twitch? Si probablemente me va a comer dentro de un tiempo. Y al mismo tiempo ves a las telcos
que empiezan a verticalizar el sector y compran los contenidos, tienen plataforma de distribución, compran a los publishers, como está pasando en Tencent. Entonces, sinceramente, ¿ha habido alguien en una mesa anterior que ha dicho estamos todos aprendiendo? Yo creo que no estamos aprendiendo, estamos siendo espectadores de una cosa que está pasando por delante de nosotros y estamos intentando no perder la ola, pero nadie sabe lo que va a pasar de aquí a un año. Siempre decíamos, un año en eSports es como 5 años en el mundo real. Ahora ya hablamos de meses. Cosas como, por ejemplo, Fortnite, cuando parecía que Riot había conseguido el monopolio absoluto de los eSports con League of Legends, aparece Fortnite. Y en un año hace ¡pum! Y aparece Ninja con LeBron, con Drake, y de repente parece que Riot ya no tiene posición dominante. Ninguno esperábamos eso. Ninguno de los de aquí, que llevamos 15, 20 años en la industria, nadie adivinábamos eso. Imaginaos lo que puede pasar el año que viene, el año que viene, el año que viene. Entonces, es un ejemplo más. La industria de la media se está intentando adaptar a esto, que es extremadamente dinámico. E é novo, é tão novo, na verdade, que a gente tem o que a gente chama de core content de esportes, né? Que é o Counter-Strike, o Dota, o League of Legends e outros jogos que nasceram do esporte, mas a gente também tem um simulador de esporte, né? A gente tem, por exemplo, o NBA 2K, que o Carlos estava falando, né? Do torneio da NBA, do draft. A gente tem, por exemplo, o Madden Ball, né, que é o torneio da NFL, que inclusive vai acontecer amanhã, depois da última etapa do draft da NFL. E a gente também tem FIFA, que aí com a EA está tentando pegar um mercado. Mas todos esses produtos a gente entende meio que como um subproduto do esporte real. Certo? Como vocês, organizadores de torneio, o Cyril também, que inclusive vai organizar um torneio de FIFA nesse fim de semana, né? Amanhã. Como vocês veem também, a gente falou de clube, né? A gente falou de Flamengo, a gente falou de Santos também, que entra no esportes com o mesmo modelo de gestão do Flamengo, que foi um modelo de gestão inovador. Como é que vocês veem esses que inicialmente são subprodutos de modalidades esportivas, que têm audiência global, tentando fazer com que esse subproduto tecnicamente crie raízes para um futuro e tente angariar o mesmo número de audiência que o produto principal no momento? Então, a gente tem todas as frentes aí ligadas em particular, por exemplo, a FIFA e futebol. Amanhã e domingo acontece a primeira etapa brasileira do ESWC em São Paulo, que é um campeonato francês que a gente está trazendo para cá. E também a gente trabalha com o Paris Saint-Germain na França. A gente montou com eles uma joint venture entre eles, a Webidia, a divisão de esportes do Paris Saint-Germain. A nossa visão é que não é um subproduto, né? É que se você olha esses jogos competitivos, os jogos derivados de esportes reais, eles têm os mesmos ingredientes de um League of Legends, de um Counter-Strike, que dão para eles um potencial de se tornar uma própria disciplina competitiva. Então, eles nasceram como subprodutos, mas o público que assiste já não é exatamente o mesmo que assiste os jogos de futebol. E para a gente, vai depender da qualidade do jogo em si mesmo. E eles têm o potencial de se tornar tão grande quanto, não sei quanto o próprio esporte, mas quanto os outros jogos de esporte. Vai depender da qualidade mesmo deles e do ecossistema que se cria ao redor deles. Arthur, falando de DreamHack, e depois eu quero escutar o Léo também, como é que vocês enxergam esses jogos que vêm da modalidade esportiva tradicional? Históricamente estos juegos son juegos que en la época anterior a los eSports, la gente que jugaba pero no era espectador de eSports jugaba mucho. El FIFA en España ha sido el juego más vendido históricamente hasta que llegó League of Legends. En Brasil imagino que también. La gente lo juega mucho, pero como eSports es complejo, porque ser un espectador de una partida de FIFA, y esto es polémico, pero es un punto de vista, ¿no? No es tan entretenido durante mucho tiempo. Y si lo comparas con juegos como League of Legends, como Dota, como StarCraft, juegos cuya complejidad narrativa, visual, la fantasía que tienen es extremadamente más rica. Por tanto, es difícil para estos juegos competir con los juegos de eSports tradicionales. Curiosamente, nosotros en DreamHack hacemos FIFA, hacemos
deportes que llamamos stick and ball. Pero tenemos Rocket League, que es fútbol con coches. El que no conozca Rocket League es jugar a fútbol con bolas gigantes y lo que maneja son automóviles, coches. Es una idea loca, pero como eSports es infinitamente más popular que FIFA. Entonces, yo he hablado con gente relacionada con el motociclismo que intentan introducirse en el mercado de los eSports y saben que un videojuego de motociclismo exactamente igual que las carreras de motociclismo no parece que vaya a ser muy divertido. Dice, si yo pudiera disparar, volar, hacer lo que se puede hacer en los juegos donde la libertad creativa es infinita, sé que me funcionaría mucho mejor, pero tienen limitaciones. Entonces, yo creo que los propietarios de las franquicias de los deportes tradicionales tienen que abrir la mente y ser creativos, porque si intentan simular la realidad, lo tienen difícil, es complicado. Léo? Eu concordo totalmente com o Arthur. O pessoal dos jogos, digamos assim, de simuladores, né, perderam o trem já nesse quesito, onde realmente um jogo de bolas gigantes com carros é o maior sucesso, muito mais sucesso do que o futebol tradicional. Mas eu acho que isso vai muito também do que a audiência está aqui procurando, né? Eu vou falar por mim, eu sou um gamer também, mas se eu quiser assistir uma partida de futebol, eu ia lá e ligava na ESPN ou no Sport TV e assistia uma partida de futebol. Eu não vou ligar para ver um jogo virtual de futebol que tenta chegar ao máximo da realidade. Eu não quero que chegue na realidade. Por que isso? E aí vai até com outros assuntos que estamos sempre discutindo de precisa o eSports também se adaptar e ficar de uma maneira mais fácil do mainstream consumir, para a gente consumir, com isso conseguir digamos assim, a chancela e o menos preconceito. Então, por isso que você vai lá e você vê os jogos onde tem os caras de terno e gravata narrando e você tem aquele formato engessadinho lá do futebol, por exemplo, que faz até hoje, né? Você sabe exatamente o que acontece numa cerimônia de futebol. Será que é isso que a gente tem que fazer? Quando a gente põe um narrador nosso, sei lá, de camiseta, é engraçado, mas a gente recebe comentário. Uau, ele está de camiseta narrando? Como assim? Aí você vai lá ver tal, e a idade do cara, ele é um garoto. Mas ele já ficou tão marcado que, não, se é esporte, ele tem que estar do jeito tradicional. Tal. Então, assim, olha como a gente está falando. A gente está em open waters aqui. A gente não sabe ainda qual é o modelo. E talvez nunca saiba. A gente vai mudar tão rápido, que é que nem o Arthur falou. E é isso, vai de encontro com o que o Kevin disse. Para a gente é super difícil planejar o que a gente vai acontecer daqui a 6 meses. Muito menos te entregar um planejamento de que dia e horário que vai acontecer o meu campeonato daqui a um ano. Então, é tudo novo. Apesar de não sermos novos, ainda é tudo novo. Just to add to that point, I think the challenge of getting people who aren't gamers to watch esports is a pretty huge one, in that if we all kind of imagined that we'd never seen a game of football and then we watched it, I think within about 2 minutes, I think we could pick up what the rules were simply just by view among it. There are 2 teams and they kick a ball and the ball goes in the goal. Whereas if you've never watched League of Legends and then you watch League of Legends, it's just indecipherable, clearly. And that is clearly part of what makes esports appealing to people who watch it, since it's a body of knowledge that they have and that they are experts in and that they can read and that they can make sense of. But also, it also means for lots of esports games, only those who play those games can in fact watch those games, because since if you don't play them, you just don't know what's taking place. And it's hard to see exactly how to bridge that gap. A bunch of games have tried things where they create like viewer modes and things, right? Where there's some kind of special mode where the game shows you extra info that the players themselves don't see, so that you as a viewer can make more sense of the action. But again, when it comes to a game like League, a lot of the skill comes from picking your heroes, right? And to do that well, you need to know
every single matchup for 100 heroes against 100 others, and none of that can be quickly broadcast or quickly explained, and people who commentate on League, they do their best, but it's still tough. And so I'm not quite sure how to bridge that gap, or whether it even can be bridged at all. But at present, I think it's very hard to see how non-esports players, as in players of games which are played at the esports level, I think it's hard to see how non-game players could ever be intrigued by esports, at least right now. Ese ha sido un desafío interesante desde los principios de los eSports. Parecía que teníamos que intentar que la gente que no era seguidor de eSports viniera a nuestras retransmisiones. Y se han hecho intentos de muchos tipos. Poco a poco hemos ido descubriendo que no es necesario, porque vuelvo a lo mismo que he dicho antes, los eSports es gaming y cada vez hay más gamers. Creo que aquí en Brasil hay 64 millones, si no me equivoco. No hace falta ir a buscar a los no gamers porque hay más gamers que no gamers y es algo que está creciendo mucho. Es verdad que los juegos anteriores eran muy de nicho, como por ejemplo los inicios en Dota, en Counter-Strike, al principio eran nichos, pero ahora ya Al League fue el primer juego masivo, Fortnite, que he mencionado antes, es masivo. Ya no necesitamos buscar a los no fans. Tenemos suficiente con los fans. Esto crece de manera orgânica. Sim, é um ponto muito interessante, acho que foi até falado num dos painéis antes, a idade média, né, do fã de esportes comparado com a idade média do fã de beisebol. Então, na verdade, mais do que se preocupar em explicar isso para as outras pessoas, é muito melhor pegar as novas pessoas que estão entrando dentro do mercado. Mas o ponto diferente, eu acho que uma preocupação em explicar, ela é mais voltado para as marcas e para os modos de financiamento. A dificuldade, a complexidade de você assistir, por exemplo, um jogo de League of Legends, ela não atrapalha a audiência, mas ela acaba atrapalhando o fato de você trazer um patrocinador grande, porque as pessoas que estão trabalhando lá não estão entendendo o que elas estão vendo. Mas isso também, daqui a alguns anos, esses cargos vão ser ocupados com pessoas que cresceram na cultura gamer e não vai mais ser um problema. Então, é só que para quem tiver pressa, precisa educar, mas daqui a alguns anos já não precisa mais. Então, Cirilo, mas eu falava isso 10 anos atrás. E eu acho que o cara, ao invés de ir para a empresa, ele continua jogando, viu, cara? Porque eu falava isso, não, mas daqui a 10 anos, aquele cara que jogou, aquele cara que estava ali do meu lado, ele vai ser o diretor da empresa, ele vai ser o diretor daquela telco, e, ele que vai procurar a gente. Não, o cara continua jogando. Mas o que você fala tá certo, porque, por exemplo, no nosso caso, nossa realidade na ESPN, voltando no assunto do simulador de esporte, muitas vezes os projetos que a gente apresenta para a parte comercial da empresa, o projeto que vão ter mais sucesso para os comerciais são os projetos de simulador de esporte, de FIFA, de Maiden, de 2K, porque é uma coisa que eles entendem facilmente. E, querendo ou não, são eles que estão na frente do Bradesco, na frente do Itaú, para vender os patrocínios. Então, é bom que eles entendam alguma coisa do que está acontecendo na tela. E se você apresenta uma coisa com o Dota, com o LoL, que são jogos com uma dinâmica mais complicada, você tem primeiro um trabalho que vai ser de fazer entender a seu comercial a dinâmica do jogo para que ele possa traduzir isso na frente do cliente da dinâmica do jogo. Então, isso complexifica muito a coisa e faz que, querendo ou não, hoje ainda, o simulador de esportes tem um lugar, no mínimo, na TV paga, porque eles são mais acessíveis. E como o Marco falou, é fácil de entender um jogo de FIFA, porque todo mundo já viu um jogo de futebol. Então, acho que em 2 minutos você já pega que, bom, você está em Real Madrid na esquerda, Bayern na direita, e está acontecendo. E só um ponto que eu acho importante, a gente falou muito de esse público está na Twitch, esse público está na Twitch, o que é induvidável, a gente não tem dúvidas disso. Mas quando a gente fala de simulador de esporte, eu acho que para fechar essa conversa, o cara que gosta de assistir FIFA, ou gosta de assistir NBA 2K, ou gosta de assistir Madden, ele está na Twitch, ele está no YouTube, ou ele está em um vertical tradicional de esporte, por exemplo? Porque a gente fala tanto de precisamos ir na Twitch, mas quando a gente fala de simulador, será que esse público está na Twitch? E aí a gente inverte o papel que a gente vem falando o dia inteiro. Né? Acho que tem
tem 2 pontos. Acho que tem uma parte do público que não está na Twitch, porque a gente está falando por exemplo, eu gosto muito de futebol americano, mas eu não vou na Twitch ver o Made in Ball, por exemplo. O FIFA, que já tem uma maturidade um pouquinho maior, consegue ter caras que vão assistir os conteúdos diretamente na Twitch. Mas para as modalidades mais recentes, a gente está falando do draft do NBA 2K, que aconteceu 2 meses atrás. Então, a modalidade competitiva do 2K está nascendo. A modalidade competitiva do Maiden nasceu ano passado também. Então, acho que a gente está trabalhando num modelo competitivo que está ainda mais jovem, no caso do simulador de esporte, que no core content tradicional. Então, isso complexifica também e faz que as 2 plataformas, nesse caso do simulador de esporte, são fundamentais na minha opinião. Cara, a gente está tentando empurrar aonde que o público tem que assistir. E isso não é legal. É complicado. Eu estou na minha churrasqueira, eu assisto ESPN e Sport TV. Mas eu estou no meu telefone e eu estou na Twitch. Então eu quero assistir o mesmo. A gente não brinca até que o pessoal fala que tudo é cross-platform, né? Então, eu quero jogar no Xbox, mas depois no meu tablet jogar também. A transmissão é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que tentar... O jovem, né, e os millennials, o pessoal está cada vez mais pegando o ranço da palavra exclusividade, né? Então, porque vem a um preço. Vem a um preço. É bom para alguém, mas é ruim para outras pessoas. Então, enfim, achar esse balanço é algo bem complicado. Arthur, você tem alguma observação final para fazer aqui para a gente? A gente está terminando esse de um painel, inclusive depois você tem um keynote para apresentar, né? Primeiro vamos começar com suas considerações e aí quem tiver a gente também faz. Rápidamente solo, hay otro concepto importante aquí que es open. Estamos en un momento en el que cualquier intento de intentar hacer lo que se llama garden walls para intentar tener verticalizado el contenido, eso no funciona, el consumidor no le gusta. Y estamos en un momento simbiótico, donde inicialmente todos sabemos que Riot y a veces también ESL seguramente mirábamos a las retransmisiones de la NBA para copiar el estilo de los locutores, porque queríamos parecernos al deporte serio y tradicional y los locutores iban con traje y corbata, los casters. Ahora es al revés. Ahora NBA y otros deportes tradicionales miran a Twitch para ver cómo pueden empezar a ser parecidos a lo que el consumidor busca. Además, Twitch ya empieza a tener contenidos de deporte tradicional dentro de Twitch. Pero en el modelo económico, Overwatch with Blizzard, Riot, copian el modelo de franquicia de la NBA, por ejemplo. Es simbiosis absoluta. Es una disrupción simbiótica de alguna manera, donde el que consiga adaptarse sobrevivirá y el que intente mantener modelos antiguos y conocidos lo tendrá muy difícil. We've heard not all that much about Twitch, I think, in general in this day, but I think it's crucial to remember that 99.9% of all esports content is consumed on Twitch, or maybe even more than that also. And Twitch, although clearly I can't go into all of this now, I mean, Twitch has its own set of norms, has its own culture, has its own ideas, and Twitch as a company are in a very good place here in that esports helps them a lot, but they don't in fact need it because esports is only maybe 5% of their content, 2% of their content, something like that, whilst esports is basically to an extent at least fully dependent on Twitch for esports to basically be a viable thing. So when we think about kind of who consumes esports and how and when and why, that kind of conversation cannot be split up aside from thinking through Twitch and who's on Twitch and what else do folks do on Twitch when they don't watch esports, and how does that then play back into the esports ecosystem? Léo, tem alguma consideração para fazer antes de a gente finalizar o painel? Gente, acho que, enfim, mais uma discussão bem legal. É um assunto de como o esporte está se posicionando mundialmente. Eu acho que a grande conclusão é que temos um longo caminho ainda pela frente.
que nem eu gostei da palavra que o Arthur usou, essa simbiose, né, de vários segmentos e vários mercados tentando se achar como melhor, onde cada um se encaixa e onde cada um pode contribuir melhor e, claro, também pegar o seu profit sobre isso. No final de tudo, é isso que manda, né? Mas são conversas como essa que acabam mostrando para um público que não tem o mesmo acesso que a gente diariamente, que está pensando nisso, a tentar ver o mercado com outros olhos, né? E ver se a gente consegue mais desses gamers aí aparecendo e começando a poder falar suas ideias dentro das empresas e as lideranças escutando e aprovando mais projetos com a gente. Kevin, Cirilo, além de sonhar com Zinedine Zidane na Copa de 98, vocês têm mais alguma coisa a dizer para a gente? Não, eu acho que o Léo falou, a gente está aprendendo e tem vários tipos de estrutura que estão aprendendo. Tá? Acho que tem empresas que têm mais flexibilidade. Então isso que nasceram com o digital, então eles têm uma facilidade de se mudar do dia para o outro que é mais rápida. E empresas com uma história talvez um pouquinho mais robusta, uma estrutura um pouquinho mais robusta também, que faz que complexifique um pouco, tanto do lado das marcas quanto do lado das TV tradicionais. Então eu acho que a questão da simbiose é essa mesmo. Acho que cada um vai ter que, com o tempo, achar o lugar dele dentro do seu universo, porque acho que a gente percebe que ninguém é indispensável a ninguém, e tentar que todo mundo tire profito disso para as empresas. Concordo com tudo que foi falado. Obrigado pelo papo. E não só queria dizer que é um momento extremamente interessante de se viver. Estou achando isso sensacional. Tem muitos profissionais aqui nessa sala, aqui nessas cadeiras, muitas pessoas com muita informação e mesmo assim a gente não sabe exatamente para onde isso está indo. E como empreendedor, como dono de empresa, é um momento sensacional de se viver porque te obriga a se reinventar o tempo todo. Então, os próximos anos vão ser bem interessantes para todo mundo que está aqui. Gente, é isso aí. Esse foi o último painel do dia. Vocês têm um brownie em cima da mesa de vocês. Comam o seu brownie. Se preparem para a próxima keynote que a gente vai ter para encerrar o dia, que é com o Arthur. Tudo bem? Muito obrigado.